Pensa só num paradoxo da medicina. Pegaram um remédio que foi criado para tratar dependência, usaram uma dose minúscula dele e, de repente, ele se tornaram uma esperança para quem sofre com dor crônica. Parece até ficção, né? Mas é exatamente sobre essa história fascinante que a gente vai conversar hoje. Então, vamos mergulhar nisso de cabeça. De um lado temos a naltrexona padrão, com altas doses, que vão de 50 a 100 miligramas, que é usada para bloquear o efeito de opioides. Do outro lado, a mágica, uma dose muito baixa, de 1 a 6 miligramas. É uma fração mínima, e com essa dose o efeito parece ser o oposto. Em vez de bloquear, ele parece ajudar o corpo a lutar contra a dor e inflamação. Pois é, fica a pergunta que não quer calar, né? Como é que essa mesma substância pode ter ações tão diferentes? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora, olhando bem de perto para a ciência por trás desse mecanismo. E a resposta para esse quebra-cabeça, olha só, está numa ação dupla super inteligente no nosso corpo. O LDN não é um remédio de uma nota só, não. Ele atua em duas frentes ao mesmo tempo para conseguir esses resultados. Primeiro, ele faz o seguinte, dá um bloqueio bem rapidinho nos nossos receptores de dor. O corpo, que não é nem bobo nem nada, percebe isso e pensa, opa, tá faltando analgésico aqui. E aí o que ele faz? Começa a produzir mais endorfinas, que são os nossos analgésicos naturais. Genial isso, né? Mas não para por aí não. Ao mesmo tempo, ele tem uma segunda missão, ir direto no cérebro e acalmar a inflamação. Aí, para entender essa segunda parte, a gente precisa conhecer a micróglia. Imagina que elas são os seguranças do nosso cérebro. Em doenças crônicas, esses seguranças ficam super estressados, em alerta máximo o tempo todo, e acabam causando uma inflamação que gera cansaço, dor, confusão mental. Aí é que entra o LDN. Ele seria um tipo de um gerente, gente boa, que chega e fala, pessoal, calma aí, vamos baixar a bola, e ajuda a diminuir essa resposta inflamatória. A teoria é fantástica, mas e na prática? Funciona mesmo? Bom, para responder isso, a gente não vai ficar no achismo, né? Vamos olhar o que uma revisão sistemática, que é um estudo bem robusto, que junta várias pesquisas, encontrou sobre o uso do LDN em doenças reumáticas. E olha, o critério foi bem rigoroso. Pensa só, os pesquisadores começaram com 164 estudos na mão. Depois de passar um belo pente fino, analisando a qualidade de cada um, só sobraram 15 estudos para uma análise final. Isso mostra a seriedade da coisa, né? Só o filé da pesquisa entrou. E qual foi o foco desses estudos? Bom, o gráfico aqui não deixa dúvida. A grande estrela da pesquisa foi a fibromialgia, com 7 estudos dedicados a ela, quase metade do total que sobrou, né? As outras condições, como a síndrome de Sjögren e a dermatomiosite, também foram olhadas, mas com bem menos destaque. E os resultados para a fibromialgia são, olha, bem animadores. Estamos falando de uma redução na dor de quase 29% a mais do que quem tomou placebo. Isso é muita coisa. E não foi só na dor, não. As pessoas relataram melhora no bem-estar, no humor, na vida, no geral. E o mais legal, um estudo até comprovou aquela teoria mostrando que as substâncias inflamatórias no sangue diminuíram de verdade. E para as outras doenças? Mesmo com menos estudos, os sinais também foram positivos. Em doenças de pele, houve melhora na coceira e nas lesões. Para a síndrome de Sjögren, menos dor e fadiga. E tem um dado muito legal sobre artrite reumatoide. Quem usou o LDN acabou precisando de menos anti-inflamatórios e até opioides. Poxa, um ganho e tanto, né? Tá, mas e os efeitos colaterais? Essa é sempre a pergunta, né? E aqui vem talvez uma das melhores notícias. O LDN se mostrou muito seguro. Os problemas mais comuns foram coisas leves, tipo insônia ou ter sonhos muito vívidos. Convenhamos, perto do alívio de uma dor crônica, é um preço bem baixo a se pagar.
Então, juntando todas as peças, qual é o veredito final? A gente tem um cenário de muito otimismo, mas com um pezinho no freio. É uma grande promessa, sem dúvida, mas a ciência ainda precisa de mais provas para bater o martelo. Vamos colocar na balança. Então, do lado bom, a gente tem um tratamento que parece seguro, é barato, com poucos efeitos colaterais e com resultados iniciais bem positivos. Do outro lado, o que ainda falta? Os estudos até agora são pequenos, com pouca gente e por um período curto. A ciência precisa de mais. Para ter certeza, são necessários estudos maiores e mais longos. E no fim das contas, a conclusão dos próprios pesquisadores que fizeram essa revisão toda resume a situação perfeitamente. Eles dizem que o LDN é uma opção interessante a ser explorada. Percebe o tom? Não é uma certeza, mas é um caminho que parece muito promissor e que com certeza merece mais atenção da ciência. E a gente termina aqui com essa provocação no ar. Será que a resposta para condições tão complexas e que causam tanto sofrimento pode estar em um remédio antigo, barato e usado de uma forma totalmente inovadora? A resposta final só o tempo e mais pesquisa vão trazer. Mas que a jornada para descobrir isso é fascinante? Ah, isso é mesmo. Até mais, pessoal!